Olá, este é o programa Diálogos, promoção conjunta do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia e do Ateliê de Humanidades. Depois de uma breve pausa para recarregar as baterias, estamos de volta para uma segunda temporada, com episódios quinzenais, nos quais conversaremos sobre temas da agenda contemporânea. Estão todos convidados para nos acompanhar. 2024 é um ano eleitoral no Brasil. Não só no Brasil, evidentemente. Agora, entre nós, é a vez das eleições municipais, que têm caráter mais administrativo, pois tratam de escolher quem administrará nossas cidades e de que modo isso será feito. Elas se voltam, ou deveriam fazer isso, para a gestão, com a apresentação de propostas concretas para melhorar a vida da população e promover mais qualidade na vida urbana. Eleições, evidentemente, são sempre políticas. Os postulantes agem com as ferramentas e os procedimentos fornecidos pela política. E aí talvez tenhamos uma avalanche de problemas complicados no Brasil, dada a situação da política entre nós. Hoje, em sociedades conectadas digitalmente, os candidatos valem-se de redes sociais e de um arsenal de recursos para chegar aos eleitores. Nem todos, evidentemente. Os processos eleitorais, que são sempre imprevisíveis, ficaram ainda mais fora de controle, sem serem alcançados, por exemplo, pelas organizações partidárias, que se comportam basicamente como espectadores de um drama que transcorre num palco que não está ao alcance delas. Para conversar sobre isso e todos os temas ligados a essa questão, convidei o cientista político Carlos Mello, um expert em análises de conjuntura. Carlos é professor do INSPER, articulista de diversos órgãos de imprensa, doutor em ciência política e professor sênior do INSPER. É um analista de política brasileira, palestrante, consultores, um sujeito que circula muito e fala muito bem sobre a vida brasileira e sobre a política em geral. É um enorme prazer recebê-lo aqui, Carlos. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Marco. É sempre uma satisfação estar contigo em qualquer situação e estar aqui no Instituto, que eu acho uma iniciativa absolutamente fundamental para se discutir o país. Aliás, Marco, já começando a nossa conversa, o grande problema do país é que a gente tem discutido pouco, a gente desaprendeu a falar sobre o Brasil, sobre a política, né? A tal da sociedade civil, daqui a pouco você vai me perguntar dela, certamente, mas a tal da sociedade civil, como nós a conhecemos no passado, ela parece que desapareceu, né? Ela pelo menos se reduziu a sua importância de uma maneira dramática, no meu entendimento. Mas, enfim, isso é só um começo de conversa. Obrigado pelo convite. Imagina. E acho que aqui o programa se chama Diálogos, certamente não é por acaso. É porque nós apostamos muito na força reflexiva dos diálogos, né? E concordo inteiramente com você que é isso que está faltando hoje na vida brasileira. E suspeito que não só na vida brasileira. Bom, indo direto ao nosso tema de hoje, Carlos, eu começo te perguntando como estão rolando e transcorrendo as atuais eleições municipais. Há alguma novidade nelas? Ou estamos assistindo ao mesmo filme de sempre? As disputas nas grandes cidades estão trazendo ideias novas, lideranças mais jovens, propostas consistentes de gestão urbana? Como você está vendo isso? Bom, Marco, novidade nesse aspecto, né, discutir as cidades, discutir o mundo que vivemos. O mundo que vivemos é um mundo complicadíssimo, em transformação, né? Passamos por um interregno muito parecido com o começo que a humanidade viveu entre o século XIX e o século XX, né? Termo, aliás, que o Gramsci utilizou, né? Interregno, passamos por ele, momento de um grande mal-estar. Né? Isso a eleição municipal não tem discutido. Né? Os programas de governo são absolutamente
desprezados pelo debate, e o pior, mesmo que não fossem, aqueles que aparecem, eles dão conta muito mal do presente, ainda porque a referência é o passado. Ninguém, a meu juízo, tem conseguido enxergar o futuro, dizer, afinal de contas, o que as cidades e o país e a humanidade, né, precisa fazer para dar conta desse mundo novo, dessa revolução que nós vivemos, só que não chamamos de revolução. Não, perfeito, eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente assiste aos debates, à propaganda eleitoral. Nós estamos falando de São Paulo, né? Mas eu imagino que o quadro seja muito parecido. Conheço um pouco do Rio de Janeiro e de outras cidades. A gente assiste tudo isso e fica meio estarrecido, né? Porque não aparece ninguém propondo coisas consistentes, viáveis, como você mesmo disse, né? Que privilegie um pouco para onde estamos indo, como devemos continuar caminhando, né? Claro, sempre tem algumas lideranças, alguns candidatos que trazem algum tipo de ar renovado, mas normalmente esses candidatos ficam como que alijados do debate diante da presença de alguns candidatos mais fortes ou que fazem melhor uso das redes sociais ou que têm estruturas políticas e partidárias mais fortes, mais capazes de alavancar as campanhas eleitorais. Né? As eleições, a gente sabe, você sabe muito melhor do que eu isso, elas dependem sempre muito dos humores dos cidadãos e do estado da sociedade. Né? A proliferação de redes e de tecnologias de informação, por exemplo, mudaram o modo como se organizam as campanhas e se busca o voto, implicando grandes modificações na dinâmica eleitoral. Como você está vendo a manifestação dessa complexidade atual no terreno municipal de hoje, especialmente nas grandes cidades? Qual o impacto que você vê dessa situação nas campanhas e nas candidaturas? Bom, Marco, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que aqueles instrumentos tradicionais de campanha política, televisão, a rua, né, o panfleto, o santinho, isso tudo perdeu importância. A televisão ainda tem alguma importância, mas muito menor do que se tinha no passado. Essa história de que o sujeito tem tempo de televisão e, portanto, ele é o favorito, aqui no Brasil, desde 2018, foi colocado em xeque. Vamos lembrar que em 2018 o Geraldo Alckmin tinha um tempo extraordinário, né, e teve um desempenho pífio. Né. O prefeito de São Paulo, capital, nesse momento em que nós conversamos, embora ele tenha ali o maior tempo de televisão, ele está tendo muita dificuldade para se consolidar no próprio campo da direita, que é o campo dele por excelência. Né? Então, esses instrumentos eles já não são mais tão eficazes. Por quê? Porque novos instrumentos surgiram. Não é? Essas redes sociais, que já nos acompanham aí há bem mais de uma década, elas vêm mudando o tipo de debate. O debate antes, ele passava por filtros, né? Nós temos alguma experiência, alguma idade para lembrar como se fazia campanha antes. Você, para fazer um panfletinho, Marco, né, pelo menos naquela tradição dos partidos de esquerda, nos partidos progressistas, tá? Para você fazer alguma mensagem, você discutia, você elaborava, você, né, você ultrapassava um conflito até interno, tal, para que você pudesse imprimir, né, aquilo tudo e distribuir. Hoje, esses filtros não existem mais. Não existem nem para a campanha política, nem para a imprensa, para a mídia em geral. Né? Cada um escreve o que bem entende, da forma como bem entende. Isso é ruim? Não, isso não é essencialmente ruim, porque a participação nunca é essencialmente ruim. Agora, a falta de filtros, a desqualificação do debate, ela é um problema muito sério que as redes sociais trouxeram. Né? Ela simplesmente ela trouxe para um campo de discussão a revolta, o antissistema.
né? Pessoas que maldizem a política a vida toda, né? Que não se envolvem com a política, que não se informam em relação à política, que ignoram, no sentido lato da palavra, que ignoram a política, acabam colocando a sua opinião da forma mais agressiva possível. Logo, se o campo é o campo da agressão, se o campo é o campo do combate violento, isso mata o espaço das ideias. Isso tem sido muito ruim. Isso tem prejudicado terrivelmente a qualidade do debate político. Por exemplo, essas questões que eu te respondi e disse que tenho sentido falta nesse processo eleitoral, que é para onde o mundo está indo e como nós temos que ir, né? Por exemplo, educação. Educação, veja, Marco, nós no Brasil, nós fazemos mal um tipo de educação que nem é mais útil. Né? Fazemos mal uma educação que já foi atropelada pela história. E não conseguimos olhar para a nova educação, para a educação necessária para o mundo da inteligência, da inteligência artificial, por exemplo. Né? Então, nós não discutimos isso, porque nós discutimos, né, vou usar aqui um tom shakespeariano, né, esse som e fúria que significam nada. Isso é muito ruim. E aí aparecem os filhos da fúria, né, em vários lugares do mundo. Pessoas que explodem nessas fúrias. E eu escrevi recentemente um artigo a respeito de Pablo Marçal, por exemplo, que não é que aparece um líder. Não são líderes. São brotos. São resultados. São produtos dessa fúria. Né? Essa fúria hoje escolhe um, né, mais aguerrido, mais reacionário, mais agressivo, mas logo ele é testado e já não tem mais a agressividade ou subsumiu para aquilo que essa fúria entende como sendo o sistema, e aí ela vai lá e busca outro. Né? E assim nós vamos sem conseguir construir nada e vivendo num ambiente que me parece um ambiente de ruínas. Não, eu gostei muito dessa imagem shakespeariana, o som e a fúria. Eu acho que é bem isso mesmo, né? E ela se combina, essa imagem, com o quadro sociopolítico, cultural, de uma parte muito expressiva da população que se coloca diante do mundo com uma certa dose de desânimo também, né? Quer dizer, as pessoas olham para as eleições municipais e se perguntam, creio eu, né, o que é que vai adiantar elas votarem nesse ou naquele, porque nada vai sair do lugar. Ou seja, a vida se repõe de modo pouco qualificado, independentemente do que as disputas eleitorais sugerem. E isso, a gente está falando das eleições municipais, poderíamos ampliar isso e falar das eleições políticas, estaduais e para a presidência. Né? Quer dizer, entra governo, sai governo, e a vida continua andando independentemente do que dizem e fazem os governos. Né? Quer dizer, desse ponto de vista, o que é que nós podemos esperar das eleições municipais de 2024? Né? Será que há indícios de que elas terão impacto positivo na vida urbana? Eu pergunto disso partindo do suposto, e que é compartilhado por todo mundo, que as grandes cidades brasileiras estão ficando cada vez mais desafiadoras em termos de gestão. Apresentam problemas complicados de diferente tipo e apresentam muitas carências de planejamento, de planos diretores. Não te parece que hoje vivemos em cidades nas quais impera uma certa desolação, como se não fosse possível conquistar coisas melhores, uma vida mais harmoniosa, um trânsito menos hostil, periferias mais urbanizadas, maior desigualdade e assim por diante? As pessoas parecem desanimadas e, como você bem lembrou, com raiva. Né? Elas se colocam na arena pública com raiva, com fúria, né? Esbravejando, sem apresentar nenhuma disposição para construir uma saída consensual. É por aí, né, Carlos? É assim, Marco. Vamos, a bem da verdade, para sermos justos,
vamos compreender um pouco essa raiva, né? Olha, um autor que você conhece bem, Samuel Huntington, lá no final dos anos 60, escreveu um livro sobre instituições e mudança social, em que ele dizia que os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, já tinham consolidado, né, a mais alta qualidade institucional. Nada mais ia acontecer. Por quê? Porque as instituições eram tão bem preparadas que elas se adiantariam às mudanças e, portanto, elas mitigariam os efeitos das mudanças. E isso foi tão forte que o seu principal discípulo, né, o Francis Fukuyama, anos depois, 20 anos depois, ele escreveu aquele livro de má sorte, que depois ele corrigiu, né, dizendo que a história havia acabado com o fim com a queda do Muro de Berlim. Não foi isso, não foi tão simples assim, mas é mais ou menos o raciocínio. O Huntington errou, o Fukuyama errou. Não, eles enxergavam o que eles podiam enxergar. Não dava para perceber há 50 anos o tamanho da mudança que o mundo ia viver. Nós saímos da sociedade analógica, onde nós nascemos, Marco, né? E os nossos amigos, as pessoas do nosso convívio nasceram, e entramos com tudo numa sociedade digital e agora de inteligência artificial, numa mudança muito rápida, né? Quando éramos jovens, a mudança era muito lenta, os nossos pais e avós, a mudança era lentíssima. Hoje as mudanças são vertiginosas. E o Estado, as instituições, não conseguem se adiantar. Não conseguem se adiantar por quê? Porque são indolentes? Não necessariamente. Mas porque a mudança é muito profunda mesmo. Então, as instituições não se adiantam, não se antecipam, o Estado aparece como ineficaz. Então, essa bronca com o Estado, essa coisa das pessoas acreditarem que, olha, não podemos depender do Estado, temos que nos virarmos, né? Nós somos empreendedores e, portanto, nós fazemos a história, essa bobagem toda, né? É a reação desse Estado que é incapaz de dar respostas. É incapaz porque a mudança é muito rápida, não porque o Estado é estruturalmente incapaz. É isso que eu quero deixar claro aqui. E, logo, a política é uma atividade também ineficaz. Quem está pagando o pato disso? A democracia. A democracia está pagando o pato disso, o pato desse negócio. Por quê? As pessoas começam a achar que um demiurgo, né, um salvador da pátria, vai conseguir resolver isso, né, de baixo para cima, rapidamente, porque, afinal de contas, é tão simples de resolver, é tão fácil de resolver, basta ter vontade política, aquela bobageira toda que nós conhecemos, e aí surge a direita e a esquerda, né? Esses tipos, esses tipos bizarros, mas que não são mais excrescências. Esse é o problema, né? Então, nós rebaixamos profundamente o nosso entendimento do mundo e, portanto, a nossa perspectiva de transformação. Com relação às cidades, porque a tua pergunta ela me chama a atenção para um problema muito sério, que junto disso tudo, nós temos um grande problema de liderança. Eu não falo de indivíduos, mas de grupos capazes de agir. Por exemplo, Marco, nós estamos em São Paulo, principal cidade do país, da América Latina, e nos dias em que conversamos aqui, ontem e hoje, né, para quem nos assistirá futuro dia 10 de setembro, né, o ar de São Paulo, da cidade de São Paulo, foi considerado o pior ar do mundo, em virtude das queimadas todas que estão ocorrendo no país. Olha, o que se esperar de um prefeito de uma cidade como São Paulo em relação a um problema que excede a cidade de São Paulo? Veja, nós munícipes, vivemos um drama. O ar é o mais poluído do mundo nesse momento. Mas isso não é produzido aqui. Isso é produzido aqui e também fora daqui. Fora da alçada do prefeito. Ora, esse prefeito, essa classe dirigente, nova classe dirigente que quer assumir a prefeitura de uma cidade como São Paulo, precisa ter a dimensão do estadista.
precisa perceber que a cidade não se resolve por si própria. Ela vai ter que se resolver num consórcio de debates e de arranjos que é muito maior do que ela. E não se trata mais apenas do que nós chamávamos antes de área metropolitana. É muito maior do que a área metropolitana. Quer dizer, um prefeito de uma cidade como São Paulo, ele tem que ter uma perspectiva de um dirigente mundial. Ele tem que compreender o mundo. Compreendendo o mundo, ele compreende a sua cidade e pode agir sobre a sua cidade. Olha, isso não é simples. Exigir isso das pessoas no meio, desculpe o trocadilho, né, do incêndio, né, que nós vivemos, é um pouco exigir demais. Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai ter que purgar durante algum tempo e talvez o ambiente ainda piore mais um pouco até começar a melhorar. Não, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que esse é o grande problema, né? Que, no fundo, pode ser resumido, em parte, de duas maneiras. Uma é que a força da mudança social está sendo maior do que a capacidade de assimilação das pessoas, dos políticos, governantes e dos próprios cidadãos. E a segunda coisa. Política. Isso, exatamente. E a segunda questão é que, por conta justamente dessa dificuldade de assimilação, há um empobrecimento muito grande das lideranças políticas. O empobrecimento das que existem e o empobrecimento no sentido da dificuldade de reprodução das lideranças. Né? Se a gente olhar para o Brasil, não necessariamente para São Paulo, a nossa liderança política é velha. Né? Como se houvesse uma barreira geracional impedindo ou dificultando a chegada à política dos jovens. Eu não estou fazendo nenhum elogio barato, gratuito aos jovens. Eu acho que os jovens têm também que passar pelo amadurecimento no campo da política em particular. Como aconselhava o Nelson Rodrigues, né? Envelheçam, envelheçam. É algo assim, quer dizer, porque tem uma fase nos jovens, Carlos, que é de predomínio dos hormônios, né? E isso precisa ser dosado, processado, para que a juventude ganhe maturidade e possa assumir encargos de natureza política, administrativa mais pesados. Eu não estou criticando nem elogiando, estou apenas fazendo uma constatação. Né? E isso está repercutindo na pobreza das nossas lideranças. Aliás, isso é um fenômeno também mundial. Quer dizer, se você olhar o mundo hoje, você fica se perguntando, eu fico me perguntando, onde é que estão os grandes estadistas, né? Que no passado da nossa juventude, vamos dizer, quando éramos jovens, proliferavam. Você tinha muitas figuras que pesavam de forma determinante, tanto na dinâmica internacional como na elaboração de respostas para os problemas de cada sociedade. Né? Quer dizer, a gente pode pegar, por exemplo, assim, toda a história da social-democracia dos próprios partidos comunistas europeus, ocidentais, foi uma história como se fosse usina de lideranças e ideias. Pelo menos isso até 1989, 1990. De lá para cá, essa história desapareceu. Ela não é mais uma referência, digamos assim, para as pessoas, para os cidadãos. Né? E as referências são de outro tipo, são reativas, as referências. São baseadas em som e fúria, como você muito bem falou. Né? Então, pululam na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, em Portugal, um monte de proposições que são baseadas no som e fúria, né? Com os problemas particulares de lá e cá. Né? Então, é um quadro realmente complicado. Agora, seria muito bom, para voltar ao tema urbano, se numa cidade como São Paulo, não só surgissem lideranças novas, com envergadura e pegada para assumir o primeiro plano. Eu penso aqui, por exemplo, numa
pessoa como a Tabata Amaral, né, que é uma jovem inteligente, ativa, mas ela não tem uma estrutura e nem talvez a sustentação geracional que seria necessário para ela crescer, né? Mas, acima de tudo, eu acho que nós estamos carentes também daquilo que no passado a gente valorizava extremamente, que é a força da sociedade civil, né? Qual é a sociedade civil paulista ou paulistana? Ela não faz sentir a sua voz. Nós não ouvimos, a não ser uma ou outra organização que se manifesta em nome da sociedade civil. Isso é um grande problema, né? Que atrofia todas as saídas que a gente pode imaginar para a vida urbana. Né? Olha, Marco, você estava falando, eu estava pensando aqui, então me perdoa aqui, estou elaborando, falando com você aqui. Essa questão da sociedade civil é uma coisa que me perturba há algum tempo, né? Porque nós crescemos, nós que temos uma origem intelectual, que seja, né? Ali nos anos 70, nos anos 80, né? A ideia da existência de uma sociedade civil organizada, né, que fazia pressão sobre a política, ou sobre a política institucional, sobre o governo, sobre o parlamento, né? Isso sempre foi muito caro para a gente. A gente acreditava que a sociedade civil, ela, no final das contas, sobretudo depois que a ditadura cai no Brasil, que seria ela a condutora do processo, né? Mas isso não se deu. O que a gente vê é a sociedade civil subsumindo. Eu pego dois exemplos, que são dois exemplos chocantes para mim. Por exemplo, como a OAB, né, no governo Bolsonaro, quando houve ali um manifesto dos juristas da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, como a OAB, por exemplo, amenizou aquela situação e soltou um manifesto muito mais tênue, muito mais contido, né? Por conta, sabe-se lá por quê, mas talvez suas relações com o poder. O Conselho Federal de Medicina, né? Veja, o Conselho Federal de Medicina, o que restou disso? Agora, não é só a OAB, o Conselho Federal de Medicina, nós não falamos mais nada da ABI, por exemplo. Sindicato dos Jornalistas, que teve na figura, por exemplo, do Audálio Dantas, nos anos ali 70 e 80, uma figura extraordinária, também não aparece mais. Os movimentos sociais todos. Então, eu tenho duas hipóteses para isso, né? A primeira delas é que muitos desses movimentos todos, desses setores da sociedade civil, acabaram sendo cooptados pelo próprio Estado, né? Ao invés de dirigir o Estado, acabaram, no final das contas, sendo dirigidos pelo Estado, até se enfraquecerem completamente. O caso dos sindicatos, houve isso, mas houve também uma brutal transformação técnico-econômica, né? Os sindicatos simplesmente desapareceram, mas outros movimentos, né, foram cooptados e subsumiram nesse processo. Essa é uma parte. A outra parte, que é muito mais polêmico, e eu peço para quem nos assiste aqui que tenha boa vontade comigo, com o que eu vou falar, porque não quero ser mal interpretado, é que houve algo positivo, sobretudo a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, a Lei dos Direitos Civis, né, que foi levada a cabo pelo Lyndon Johnson. Aquilo criou uma miríade muito grande, fantástica, de grupos, né, mulheres, negros, depois os movimentos da LGBTQIA+, todos eles, que hoje as pessoas chamam de identitários, são importantes. Nenhuma dessas lutas é desprezível. Nenhuma dessas lutas é uma luta menor. Nenhuma dessas lutas ela pode ser desqualificada. Isto posto, é verdade também que essas lutas todas, olhadas individualmente,
elas fragmentam a política de uma forma geral. Né? Individualmente, sem uma perspectiva de caminharem juntas, sem a perspectiva de um projeto mais geral de transformação, acabam também sendo utilizadas de um modo ao contrário do que se imaginava. Né? Por exemplo, essa fragmentação toda de muitos movimentos, de vários setores, que é natural, que é salutar, enfim. Então, na esquerda, fragmenta a esquerda e unifica a direita. Unifica, por exemplo, uma perspectiva conservadora com uma perspectiva reacionária, religiosa, né? Unificada em torno daquilo que hoje se chama incorretamente, mas eu entendo que foi o selo, né, que se adotou, que se chama incorretamente de comunismo. O que é comunismo na cabeça dessa gente? Comunismo na cabeça dessa gente é tudo que é progressismo, é tudo que é liberdade, é tudo que se afasta de uma doutrina religiosa conservadora, né? Eles chamam tudo isso de comunismo. Né? O que é comunismo? É essa sociedade civil hoje fragmentada de grupos que buscam as suas liberdades, que buscam as suas emancipações, etc., e que atingem, não é, de cheio o conservadorismo. Então, essa sociedade civil, me parece que ela passou por esse processo, não é? Até chegar a essa coisa horrorosa de ser chamado pela direita mais conservadora de comunistas, entendeu? Que é uma forma de identificar e desqualificar, com todo respeito à história dos tradicionais comunistas, etc., né? Mas, com todo respeito a isso, é uma forma de identificar e desqualificar. Não é só no Brasil, é no mundo todo. É produção de estigmas, né? Que, no fundo, serve muito bem para esse ambiente de fragmentação, na medida em que os estigmas resolvem ou simplificam muito as diferenças. Né? Quer dizer, você, em vez de qualificar as diferenças, procurar entender o outro, você desqualifica o outro, estigmatizando-o. Né? Então, eu entendo muito bem essa sua colocação, eu interpreto isso muito bem, concordo com isso, e diria o seguinte: eu acho que num ambiente em que a sociedade civil tem a forma de um arquipélago, com muitas ilhas soltas, nós necessitamos, para falar aqui com o Paulinho da Viola, de marinheiros que sejam capazes de navegar, ou seja, de promover uma espécie de costura entre as ilhas, né? Porque, sem isso, nós ficaremos aprisionados num arquipélago sem condições de escapar dele. E, portanto, a sua menção ao Paulinho da Viola ela é interessante, porque ela permite duas observações. Primeiro, essa navegação, de acordo com o Paulinho da Viola, né, o velho marinheiro leva o barco devagar. Não vai ser de supetão. Né? Mas também o Paulinho da Viola, né, numa outra canção, também se referindo a isso, ele diz o seguinte: não sou eu quem me navega é o mar. Né? Ou seja, você também não tem outro jeito a não ser se deixar levar. Né? Esse processo é um processo difícil, Marco. Nós estamos num período primeiro, de compreender o que se passa, né? Para que a gente possa elaborar até conseguir implementar alguma coisa. Isso leva tempo. E enquanto a peste não tem uma vacina, não é? Muitos mortos ficam pelo caminho. Não é? Não, eu acho que a vacina, perdão, só para completar, a vacina seria um projeto capaz de abarcar toda essa diversidade
que, no meu entendimento, é a democracia. Né? Não, a defesa da democracia. Isso nós estamos plenamente de acordo. Agora, eu faço uma ponderação, já pensando num fecho de ouro para essa nossa maravilhosa conversa, que é o seguinte: tudo bem, é a democracia, mas a democracia, além de ser um valor, ela é também uma ideia que necessita de vida sistêmica. E ela necessita de protagonistas. Essas ilhas a que eu estou me referindo, essa multiplicidade de movimentos, de grupos, etc., precisam ser, de algum modo, conectadas entre si. Então, eu diria assim, quer dizer, nós precisamos dar tempo ao tempo, como se fala, né? Nós não podemos acelerar demais o barco, porque corremos o risco de naufragá-lo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ir apenas ao ritmo das ondas do mar, porque elas podem nos levar para o despenhadeiro e aí acabou-se tudo, né? Então, qual é a figura retórica, que não é retórica, que eu uso? E eu te ponho para a gente ir fechando, encontrar um jeito de fechar o nosso papo, que é o seguinte: nós estamos hoje carentes de consensos mínimos a respeito das coisas, né? Quer dizer, voltando à questão urbana. No fundo, os candidatos disputam entre si quem tem a chave mestra para abrir tudo nas cidades. Mas, no entanto, o fundamental na cidade são coisas que estão ao alcance das mãos. Elas não são coisas mirabolantes. Você intervir, por exemplo, para melhorar o trânsito numa cidade como São Paulo é um mega problema, mas ele pode ser enfrentado positivamente. Assim como a poluição. Quer dizer, você mencionou, São Paulo é uma cidade poluída desde que me conheço por gente. Os níveis estão ficando absurdos, né? Será que não é possível fazer nada? Os próprios movimentos não poderiam, em algum momento, convergir para uma espécie de centro, no sentido geográfico da palavra, não ideológico, né? No qual soluções fossem consensuadas, fossem acordadas, né? Ou seja, esse me parece ser o único caminho que nos resta, né, para enfrentar esse quadro de som e fúria a que você se referiu. Diga o que você pensa, Carlos. Bom, Marco, eu acho o seguinte: primeiro, quem vai administrar uma cidade tem que assumir a responsabilidade de dar conta dos problemas da cidade. Nós estamos falando de eleição municipal, então, aqueles que se candidataram, que se colocaram à disposição nas prefeituras ou nas câmaras de vereadores, eles têm que encontrar solução, né? Mobilidade urbana, meio ambiente, saúde, educação. Não dá para abrir mão disso. Não dá para dizer o seguinte: olha, tem esses problemas todos, mas eu preciso ficar pensando na grande complexidade do mundo, tal como nós nos referimos aqui. Tem que ser cobrados de soluções concretas. A minha questão é que essas soluções, elas tão pouco podem estar completamente desagregadas, separadas da questão mais ampla, que é o mundo que está se transformando. Então, por exemplo, quando eu falo de mobilidade urbana, eu não posso olhar para a mobilidade urbana de São Paulo e olhar para a quantidade de carros e para a exiguidade de leitos carroçáveis, para usar uma expressão antiga, né? De rua, de guia a guia. Não posso só olhar para isso. Então, eu faço um rodízio. Não, cara, eu preciso olhar para a questão de uma outra forma. No mundo, o automóvel ainda tem quanto tempo de vida? Entendeu? Daqui a pouco a gente vai ter aí os carros autônomos. Né? Se hoje você pede um Uber e você não precisa ter mais carro nessas grandes cidades, daqui a pouco
O Uber não tem nem motorista. Né? Eu ouvi um diretor de uma grande empresa de automóveis mundial, uma empresa mundial de automóveis, no outro dia dizendo o seguinte, no outro dia, alguns anos dizendo o seguinte, olha, o nosso negócio está fadado ao fim, ao fracasso. Por quê? Porque não, é uma grande marca, tá? Porque não faz mais sentido você produzir um bem de 2.000 toneladas, perdão, de 2 toneladas, de 2.000 quilos, para carregar uma pessoa de 70, 80 quilos. Não faz mais sentido você construir um bem que vai ter ali 4 metros quadrados, né? 2 por 2, mais ou menos, né? Para você carregar um corpo. Não faz mais sentido. Não é que não faz sentido para São Paulo, não faz mais sentido para o mundo. Não faz mais sentido você ter automóveis, né, que poluam da forma como poluem, quando você já descobriu outras formas de energia que podem permitir outro tipo de mobilidade. Então, mas você tem que pensar nos problemas da cidade, mas com a perspectiva do mundo que está se transformando. E para você ter essa perspectiva, você precisa ter o diagnóstico de que esse mundo está se transformando. A minha dúvida é se as pessoas têm. Tá? Esse é um ponto. Agora, algumas medidas interessantes podem ser tomadas já. Nós falamos agora há pouco das redes sociais. Né? O que fazer com as redes sociais que empobrecem tanto o debate e tal? Olha, não empobrecem só o debate, deturpam o debate. Né? Levam o debate para um lugar muito ruim, criam problemas, colocam em risco a própria democracia, colocam em risco a vida das pessoas, Olha, não tem jeito. Redes sociais precisarão ser reguladas, Marco. Entendeu? Eu e o meu amigo Milton Seligman, hoje, dia 10 de setembro, nós publicamos um artigo no site J sobre o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Né? Olha, qual o problema de regular Elon Musk? Qual o problema de regular o X? Que ideia é essa de liberdade de expressão que não tem limites, não tem peias? Que ideia é essa? Se tudo que surgiu na humanidade um dia foi regulado. Né? Então, nós precisamos tomar medidas que já são possíveis de ser tomadas e que, já na direção correta do mundo que se transforma, né? Que no final de vários anos signifiquem uma grande mudança. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não, eu me referi aqui à questão da mobilidade urbana e à questão das redes sociais, por exemplo. Por exemplo, quer dizer, inclusive lembrando que as redes sociais não se movimentam sozinhas o tempo todo, né? É uma questão também de quem usa as redes, como usa e que padrão de inteligência cívica tem na utilização das redes. Né? Mas todos nós usamos gás de cozinha, por exemplo, né? Gás encanado, todos nós, vários bairros usam gás encanado. Veja, a companhia de gás tem responsabilidade por esse gás. Claro. Não dá para dizer que é só o sujeito que vai lá e que acende o seu fogão, entendeu? Que é o responsável por esse processo. Toda essa rede, né, deve estar sob o cuidado dessa companhia que tem que ser responsabilizada e que tem que ser fiscalizada. Isso serve para as redes sociais também. Então, essas empresas todas de comunicação, elas precisam ser responsabilizadas, né, pelo que, afinal de contas, seus usuários fazem. Não resta dúvida. Até porque o poder que as redes têm é muito grande, né, sobre os próprios usuários. Né? A mercantilização das redes, por exemplo, que hoje é um componente decisivo do funcionamento delas, pesa como uma rocha sobre os usuários, né? Até mesmo impedindo-os de ter uma postura mais inteligente no uso das redes, entorpecendo os usuários, vamos dizer assim. Então, é evidente que elas precisam de regulação. Tudo isso precisa de regulação. Agora, o meu ponto é que, tentando abrir uma janela de oxigênio
para a gente olhar para fora, é que cada pessoa no mundo de hoje precisaria estar mais bem instrumentalizada para viver no mundo. E isso, evidentemente, é uma operação quase que impossível de ser concebida. Mas nós podemos avançar um pouco, promovendo conversas como essa que a gente está fazendo aqui. Eu acredito enormemente que troca de opiniões, por mais divergentes que elas sejam, o que não foi o caso aqui, é uma maravilha. É onde o esclarecimento pode nascer e crescer. Se nós não temos essa conversa reflexiva, dialogal, nós estamos perdendo um recurso precioso para pensar a vida, a humanidade, o futuro. E esse é o ponto que me chama mais atenção, sabe, Carlos? A dificuldade que o arquipélago, vou continuar repetindo essa imagem, né, tem de travar conversas inteligentes, de estabelecer nexos entre grupos, movimentos, instituições e assim por diante. Né? Olha, Carlos, eu preciso ir encerrando aqui o nosso papo e eu queria te agradecer de novo pela oportunidade que me concedeu e, através de mim, a esse programa e, através do programa, aos que puderem assisti-lo, aos que vierem a assisti-lo, porque você é uma pessoa que eu admiro demais e acho que você tem uma grande contribuição a dar para a área da comunicação pública, que é um capítulo decisivo do momento que a gente está vivendo. Eu quero, desde já, te agradecer muito. Foi um enorme prazer estar com você aqui. Marco, o prazer foi meu. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte: você está fazendo sua parte. Né? Por exemplo, esse programa. Né? O que te cabe? Essa é uma iniciativa como essa, por exemplo, que é fazer florescer o debate. É interessante que na sala de aula sempre tem, no final dos cursos ou no final das minhas palestras, algum aluno me pergunta: mas o que fazer, professor? Aí, cara, parece que é combinado, mas não é. Eu olho para o chão, eu olho para o lado, tem lixo no chão, tem uma garrafinha de plástico jogada em qualquer lugar. Eu vou até a garrafinha, pego o lixo do chão e falo assim: não sei, cara, eu faço a minha parte. Vou lá, recolho o lixo e jogo o lixo no lixo. A gente precisa sempre se perguntar qual é a nossa parte, qual é o nosso propósito, o que nós podemos fazer. Só a crítica pela crítica, ela não vale. A minha perspectiva aqui, na conversa que eu tive com vocês hoje, pode parecer uma perspectiva muito pessimista, e de fato é, mas é um pessimismo com a esperança de que o alerta sirva para que isso tudo passe lá na frente, no futuro. É com isso que eu me despeço, agradecendo a você e ao pessoal da produção por ter me convidado. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado, Carlos. Reitero que foi mesmo um prazer e eu cumprimento e me despeço dos ouvintes, convidando todos a assistir a sequência dos episódios do programa Diálogos a cada 15 dias. Até mais ver, pessoal.